E nós nos encontramos muito, foi nas concorrênciazinhas de Antártica, Brahma, Coca-Cola, que eram as Que era o que a gente almejava, né? Tinha o cliente particular, né? Como você falou, a papelaria, a drogaria da esquina, mas a gente tinha muito, eu no meu caso, e acho que você também, a gente tinha muita vontade de entrar na produção em série. Né? Porque, por exemplo, você pegava um letreiro de uma loja no shopping. Você só podia trabalhar de 10 da noite às 10 da manhã, horário que o shopping está fechado. Alguns letreiros daqueles eram projetados por arquiteto. Então, eu tinha uma estufa de pintura na Rima, na Sacadura Cabral, que você pintava o teu carro dentro da minha estufa. Porque muitos arquitetos projetavam um letreiro com tinta automotiva. Volkswagen 77, amarelo Volkswagen 77. E aquilo era uma trabalheira danada, porque você ia de 10 da noite, a partir das 10 da noite no shopping, aquilo dava um arranhão, a pintura de pistola automotiva, ela não aceita retoque. Não é como uma pintura a pincel, a rolo. Então, você tinha que voltar para a empresa, pintar aquela parte danificada novamente. Então, o que a gente sempre desejava era a produção em série, porque você fabricava 100 luminosos iguais. Fazia um gabarito, fazia um molde, fabricava 100 luminosos iguais. Beleza. E eram pedidos maiores, né? Eram pedidos maiores. Agora, eu ralei muito para entrar em companhia de bebida, e eram as principais que pediam em série. Eram as companhias de bebida e as de petróleo, Ipiranga, Atlantique, Texaco, essa galera, né? Então, por exemplo, quando eu comecei atendendo a Coca-Cola, eu tinha que ir a Campos fazer layout. Tinha que atender a Coca-Cola de Campos. Eu tive vezes que eu fui a Campos e voltei no mesmo dia. Saía de casa às 5 da manhã e chegava já tarde da noite, porque não existia o Photoshop, não existia os programas que você hoje bate uma foto e faz um layout. Você tinha que ir lá fazer um rascunho, voltava para a empresa, o cara às vezes fazia o layout. Isso é uma coisa que me causa muita espécie, porque, cara, a gente fazia coisas, né, que parece impossível hoje, se você falar, né? Mas eu falo isso também. Eu fico pensando assim, a gente dirigia o carro, né? Hoje, você dirigir um carro na cidade é complicadíssimo, porque você sai com um carro aqui, sei lá, você vai fazer 2, 3 visitas. Vai gastar uma baita gasolina, um estacionamento, um tempo. Né? E naquela época a gente fazia 8 visitas, 7 visitas num dia. A Coca-Cola tinha esse tipo de comportamento. Eu vou lhe contar uma coisa. Conte-me. Que você não sabe. Você foi um dos caras... Você foi o cara que plantou a semente da mídia exterior em mim. Foi mesmo? Sim. Foi. Uma vez nós estávamos em Jacarepaguá, aguardando... acho que era Wagner, o cara da Antártica, que lidava ali com os fornecedores. Lá onde hoje é o shopping. Onde hoje é o shopping. E aí estava sentado lá, eu muito pé da vida, com a própria vida, né? Porque quando eu fabricava... Eu nunca fui bom de ser dono de fábrica. Eu me achava um cara ruim. Embora seja... Eu sou administrador, mas me achava um cara ruim. Mas eu estava ali muito pé da vida com aquele negócio que subia, descia, subia, descia. E aí eu estou sentado e está você falando com... Não sei se era com Pedro ou com alguém assim na cadeira dela, você falando... Na época, concorrente. Nós estamos sentados na antessala assim, e você falando... Eu entrei isso em 98, foi quando eu entrei, fiz o meu primeiro painel. Isso deve ter sido 94, 93, por aí, 92, sei lá. E aí você falando, pô, não, que eu estou fazendo mídia externa, acho que você estava fazendo umas PPP com o governo municipal, né? Aí você falando como era bom o negócio. Né? E eu, ouvindo ali, na minha humildade ali, ouvindo, aí, mas aquela sementinha ficou gravada lá dentro, sabe? Aí, pô, sei lá, 5, 6 anos depois, a oportunidade apareceu de entrar nessa área, de veicular anúncios. Eu entrei e me senti, cara, eu estou em casa, isso aqui eu estou em casa. Não só pela minha formação de venda, mas pela minha formação de fabrico de luminoso. Eu falei, cara, eu estou em casa, me senti muito bem. Eu falei, cara, é agora que eu vou realmente ganhar a vida. Bacana. Essa época aí eu estava com uma idade já maior, né, já com bastante experiência, e comecei a fazer isso. Então, você, assim, se hoje eu estou aqui, né, essa sementinha lá você me plantou...
Já fico mais Tu não orgulhoso. queria ter feito isso, era menos um concorrente. Não, pelo contrário, eu acho que a concorrência ela te motiva a estar cada vez mais, né? Sim. É, E somos amigos, a gente somos- cresce junto, né? cara? Exatamente. A gente faz as Temos uma coisas. história que é praticamente idêntica. A gente veio do letreiro, a gente já se conhecia, éramos concorrentes e hoje somos da mídia exterior, da OH, somos concorrentes e somos amigos. Somos amigos, Isso aí, eu acho que- produzimos coisas, isso aí. desenvolvemos coisas Isso aí. juntos, nos alinhamos muito bem. É preciso falar do nosso sindicato, né? O nosso sindicato, Sim. para quem está fazendo isso aí, por favor, entra lá, cepexrj.org.br, entra lá, se filia, por favor, fortalecer o pessoal que está hoje criando um mecanismo jurídico que traga mais tranquilidade para o negócio de A vida gestão externa. lá do Mário, do Laza, pô, super competente, Campeão. super atuante. Né? Campeão. Você, me fala assim, a minha vida sempre foi uma montanha-russa, né? Um sobe e desce danado. Normal. Normal, é a minha pergunta a você. Normal. Conta aí como é que foi. Foi só ladeira acima ou teve uns tombos muito também? percalço, É? muito problema. Você vê como é que a coisa é tão antiga. Você falou que o que te incentivou a ser hoje um exibidor de OH foi eu falar para você que eu já estava na época fazendo com o poder público umas PPPs, umas parcerias público-privadas, porque já era difícil naquela época você ter uma regulamentação que você pudesse fazer o que o mercado pedia, para atender toda a demanda que você tinha. Então, assim, o Conde também deu uma continuidade a isso muito grande. Depois, né, em 98, acho que começou em 98, e eu fiz muita coisa. Eu doei balde de tinta para pintar colégio, eu doei barraca de praia para a Guarda Municipal, sempre em troca de uma liberação de algum painel, de alguma taxa, de alguma licença e tal. Mas a vida nunca foi um mar de rosas, não, amigo. Sempre foi muita dificuldade. Muita Aquela luta, coisa, não? quando eu comecei a trabalhar com meu pai, ele já tinha os negócios dele mais ou menos embasados lá, tudo direitinho. Mas eu vim dar valor àquele ditado que fala que nem tudo são flores na vida, quando eu comecei, realmente me tornei empresário e comecei a ver que tinha mês que era maravilhoso, tinha mês que dava problema. Então, eu também fui praticamente igual a você, cara. A vida sempre foi uma ondulação. Aí, meu gráfico sempre foi uma ondulação, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Sempre foi dessa forma. O que acontece? A gente tem... Eu desisti do Fabrico de Luminoso, né? E aí eu trago para mim uma regrinha que é o seguinte: você vai ouvir sempre, quando você é jovem, assim, a garotada vai ouvir, pô, não desista, não desista, não desista, nunca, não desista nunca, você só perde quando você desiste. Eu acho que você tem que hoje pensar um pouquinho melhor sobre isso, assim, não desista, mas fundamentalmente não desista com razão, né? Porque Mas também não tem insista no que não não dá insiste certo. no que não dá certo. É exatamente isso.